Felipe, sobrinho da Chaga e também neto da irmã Francinete, que veio nos visitar hoje. O que a igreja diz para o Felipe e a irmã Francinete? Jesus te ama e nós também. Ou permaneça para sempre. Salva de palmas. Aleluia. Oh, glória. Amém, igreja. Isaías 53 diz assim. O título na minha Bíblia aqui são Os Sofrimentos, aleluia, do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação, versículo 1. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha, aleluia, parecer nem formosura. E olhando nós para ele, aleluia, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Santo e exaltado é o teu nome. 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Aleluia. Verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos, aleluia, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode sentar, igreja. Aleluia. Prosseguindo o verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O capítulo descreve o que Jesus fez, o que ele passou e o objetivo final. Aleluia. Santo e exaltado é o teu nome, Deus. O verso 6 diz assim, igreja: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um, aleluia, se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Santo e exaltado é o teu nome, Pai. O 8, igreja, diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. Aleluia. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Aleluia. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, aleluia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. O 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Aleluia. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma
na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e, aleluia, intercedeu pelos transgressores. Glória a Deus. Isaías 53, Glória a Deus. nós vamos estar vendo aqui que Deus, as palavras aqui são do Senhor, quando a Bíblia diz: quem acreditou em nossa pregação? Por quê? Porque Jesus veio fazer aquilo que o Senhor pediu, né? E Isaías, quando ele fala pela boca do Senhor, e a palavra diz: quem acreditou em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aleluia. E nós, como igreja, temos que entender que o Senhor, quando Ele traz essa mensagem, para que ela venha despertar em nós, aleluia. Porque será que eu estou na igreja, eu estou em Cristo vivendo, mas eu realmente acredito? E a Bíblia vem nos fazer essa pergunta, onde é o próprio Senhor que fala na boca do profeta. E aí eu trago para a igreja hoje: será que a forma como eu tenho tratado, como eu tenho, aleluia, vivido ali no oculto, no meu particular, será que eu estou falando para o Senhor que eu acredito na pregação, naquilo que Ele fez? E em seguida ele diz, a parte B do verso 1 diz assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? E o que é que eu entendo, que eu tenho que entender, você tem que entender? Que se eu tenho feito, se eu tenho me encaixado nas perguntas do Senhor, a quem se manifestou, a Bíblia diz que os sinais hão de andar, aleluia, hão de seguir aqueles, aleluia, que fazem a vontade do Senhor. Então, se a palavra veio hoje perguntar para cada um de nós: será que eu tenho acreditado? Será que o braço do Senhor tem se manifestado na sua e na minha vida? E fica aí a pergunta, e o Senhor segue: porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. A Bíblia diz que quando o Senhor estava sendo crucificado, Ele, de alguém, de um homem grande, né, de alguém que se apresentou em lugares e fez milagres, prodígio, alguém que a multidão oprimia para ouvir, a multidão oprimia para tocar, para receber o milagre. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi para ser crucificado, o estado dele era tão triste, era tão deprimente, que as pessoas olhavam e diziam: mas como pode? Aquele homem que a gente via Deus trabalhar nele, encontrar hoje nessa situação. E o ser humano é assim. Eu sou servo, tenho vivido bonança, mas vai vir a hora que vem a opressão, e muitas das vezes a gente: será que Deus realmente é comigo? Mas igreja, se o nosso Senhor Jesus teve que passar por tudo isso em nosso lugar, quem sou eu, né? O mundo lá fora ainda não entendeu, ainda não recebeu, porque o mundo lá fora, ele tem vivido e crido só em coisas boas. Quando vem a aflição, ele quer apontar: foi Deus. Mas não, é a escolha do ser humano. Então, se eu, o obreiro Manuel, cada um de nós aqui, por algum motivo, nos afastarmos de Deus e perdermos a nossa salvação, a Bíblia tem respaldo suficiente para provar que não foi o Senhor ele fez a parte dele. Que não foi Deus ele sempre fez e vai fazer a parte dele. O que cabe a nós é entender e não fracassarmos em nenhum momento, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai estar sempre do nosso lado. E hoje eu coloquei um vídeo, não sei se foi no grupo, mas uma palavra que me marcou, porque o mundo se pergunta: Senhor, por que os homens maus vivem tão bem? E a Bíblia diz que o Satanás, ele não se incomoda com quem já é dele, não. Ele vai se incomodar com quem está lutando para sair do meio do mundo. Ele vai se incomodar com alguém que almeja a salvação. Então eu entendi com aquele vídeo ali
Ele responde muitas perguntas do nosso coração. Apesar da gente já ter o entendimento, mas vai vir de nossa vida que nós vamos estar sofrendo em apuros. E se pergunta, Senhor, por que tanto sofrimento na minha vida? E Deus responde, ei, é porque você, aleluia, é contado com os que vão para o céu. Por isso o inimigo está tentando te parar. Receba a igreja e diga assim, mas eu jamais vou ser parado pelo inimigo, porque eu creio. E assim, igreja, como o Senhor foi tentado, nós também estamos sujeitos. Só que a Bíblia diz que muito menor as nossas dores. A Bíblia diz que o Senhor, tudo que Ele passou, Ele sabia que viria. Imagina alguém saber que veio uma aflição tão grande sobre ele, e ele olhar para um povo ali e ver assim, ele conversar com Deus, Pai, são tão poucos os que merecem o sacrifício. E Deus dizia assim, mas esses aí, porque se você não fizer por esses aí, apesar dele ter feito por todos, mas a Bíblia diz que foram poucos os que receberam, Deus olha e diz, mas esses aí, eles que são aprovados, esses aí eu quero aqui comigo. Então queira ser alguém que está predestinado a ver a face do Senhor. Que nós venhamos querer ser alguém que está ali pronto para suportar, para passar por todas as barreiras. Aleluia. Porque foi subido como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha, aleluia, parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, é o que eu acabei de falar, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Como eu falei, aquele que as multidões corriam atrás de pão, aquele que as multidões corriam atrás de cura, e você se deparar com Jesus ali, sangrando, igreja, com a coroa de espinho na testa, sem força, carregando aquela cruz. E o que é que alguém naquele tempo, muitos creram, a Bíblia diz que muitos creram, mas na realidade nessa hora aí, quase todos, a Bíblia diz que até os discípulos se dispersaram, mas só que era necessário. Então por que o nosso sofrimento hoje nem se compara? Porque hoje eu sei o que aconteceu, hoje eu sei, a Bíblia fala aqui dos grandes, eu sei o que os grandes passaram, os profetas. Nós sabemos que eles tiveram suas cabeças, igreja, degoladas, mas não negaram o Senhor Jesus. Então, como a gente já viu, o inimigo sabe que muitos aí fora trocam Jesus por um momento. Só que o homem, quando ele se afasta de Cristo por um momento, aí ele tenta retornar, mas ele já vem fraco. Ele se afasta novamente, até o inimigo colocar esse homem, esta mulher, aleluia, numa gaiola, igreja. Ele fica aprisionado. E por mais que ele tente, por mais que ele queira buscar, ele está muito ligado, viciado naquilo que ele pratica, ou naquilo que ele faz, que não condiz com o cidadão do céu. E é bem verdade que o cidadão do céu, até o dia do Senhor, ele vai estar passando sim por angústia, por aflições, porque nós não somos melhor. Mas saiba você que, como a própria palavra diz, porque assim como ele venceu e nos deu direito, aleluia, assim como quando eu me coloco como escolhido diante do Senhor, assim também saiba você que na maior aflição você vai ser aprovado. Porque por mais que pareça que você vai ser derrotado, o Senhor é contigo. E como a própria palavra diz, porque aquilo ou aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E quando a Bíblia fala que os sinais vão de acompanhar, irmão, se coloque à prova, não é colocar Deus à prova não, mas você já se perguntou, hoje eu já me perguntei, Senhor, será que eu sou realmente um homem de Deus? Porque nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, Deus vai falar com você. Quando você faz uma oração e ali você pede algo para Deus e Ele se revela numa coisa minúscula que seja, mas você sabe que é aquilo que Deus pediu, que você pediu, Deus está respondendo. Então, o que vai identificar o homem ou a mulher de Deus
vai depender do quanto de intimidade você tem com Ele, do quanto você está disposto a colocar o seu joelho no chão, para quando o mal se levantar, você com autoridade repreender, porque vai vir. Só ainda não veio, eu posso garantir para você que ainda não veio, porque talvez você não está preparado, mas se você estiver preparado, pode deixar que você vai ouvir, igreja. O telefone toca: ei, tem alguém aqui aflito, eu te conheço como homem e mulher de Deus, vem aqui me socorrer, vem aqui socorrer. Eu ouvi um testemunho hoje, bem curtinho, vou passar para a igreja. Um homem foi chamado para ir para o hospital, um homem de Deus, lógico que é um homem de Deus, e as pessoas lá estavam atormentadas, porque uma criança de 7 anos, ela estava insuportável, levaram para fazer exame da cabeça, todo tipo, e ninguém conseguia suportar. E aquele homem, quando ele chega lá, a criança tinha saído para fazer o exame, igreja, e ele chega lá: não posso esperar. E eles imploraram, clamaram, o hospital, o diretor e aqueles que cuidavam daquela criança: mas venha por favor. E aquele pastor viu que era algo sério, então ele pega e liga para um presbítero e chama: vai 2, porque a Bíblia diz que aonde for 2 é melhor, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E ele foi lá à tarde naquele hospital. Quando chegou lá, ele pediu para que todo mundo saísse, ficou só aquele pastor, aquele presbítero e aquela criança de 7 anos. E aí ele diz, eu acredito, igreja, porque eu vi isso, já vivi e sei como é. Ele disse que passou 40 minutos, igreja, um homem de Deus ali orando, repreendendo, e ele disse que expulsava, era uma legião, era uma falange, e ele disse que saía um e entrava outro, e 40 minutos já estava cansado, desesperado. Aí ele disse que olha para o céu dentro do hospital, clama, olha para o alto, ergue a mão e diz: Senhor, coloca fogo na minha mão. Glória a Deus. E ele disse que na mesma hora, eu estou me arrepiando aqui, igreja, porque ele disse que na mesma hora sentiu aquele poder na mão dele e saiu colocando a mão em cada parte, irmão, do corpo daquela criança. Uma criança, na cabeça, no peito, nas costas, no ouvido, e saiu e colocou a mão e foi ali. E a Bíblia diz que ele disse que quando ele tocou nos pés, aqueles demônios. Glória a Deus, aleluia. Mas foi 40 minutos ali, onde ele não tinha mais força. E a gente sabe que a guerra, uma batalha espiritual, irmão, quando você se levanta, aí você se pergunta: mas por que ainda não aconteceu comigo? Talvez porque você não está preparado. Verdade. Mas se você se preparar, com certeza vai sim haver o chamado. E como a palavra fala aqui, aleluia, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. E aí, igreja, Jesus Cristo, aquele que arrastava multidões, a verdade é essa. A Bíblia diz que ele se assentou no lugar para pregar, e ali tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ali faltou pão, e ele, aleluia, 5 pães e 2 peixinhos, ali a Bíblia diz que ele alimentou toda aquela multidão. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. E quando a palavra fala aqui que ele, aleluia, não fizeram caso algum dele, é alguém olhar, é eu olhar para alguém lá fora, um mendigo, alguém que está na situação de lama, e dizer assim: ei, olhar no seu íntimo e dizer: esse aí não tem mais jeito. E Deus está dizendo: tem jeito sim, porque olharam para Jesus e disseram ali que ele não tinha jeito. Porque, igreja, quando alguém está condenado à morte, aquele povo, aqueles homens ali, viram Jesus como alguém que fosse derrotado. É tão forte isso aqui, que a Bíblia diz que Satanás, quando Jesus foi para a cruz, ele festejou, porque o inimigo, ele só consegue ver, aleluia,
aquilo que ele vê é o que ele consegue, santo exaltado, ele só consegue chegar até aquele ponto de visão ali. Ele não tinha, o Satanás, a visão espiritual, e nem aquele povo. E por que não dizer que o mundo também não tem? Mas eu e você, nós temos a oportunidade, porque a nós é revelado e é dado a visão espiritual do propósito de Deus. Então hoje o inimigo, ele sabe da fraqueza de cada um, mas se você se colocar à disposição do Senhor, por mais que pareça, igreja, que você está derrotado, que você não tem mais jeito, saiba você sim que tem jeito, até para aquele que está jogado lá fora na rua, tem jeito. Aleluia, santo exaltado. O verso 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, é Isaías 53. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus à Igreja Salva. Aleluia. Glória a Deus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, no tempo de Jesus, a humanidade viu tudo aquilo ali. Alguém, quando a Bíblia começa, diz, aleluia, quem deu crédito, aleluia, a nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. A Bíblia diz que Jesus cresceu, o ministério dele subiu, era algo novo, era algo ali de impressionante, que atraiu até a perseguição, né? A gente sabe que Jesus ele foi perseguido por causa dos milagres e dos prodígios, porque aquele povo esperava o Messias, mas ele não esperava o Messias ali da forma que ele veio. A gente sabe que eles esperavam o Messias em forma de grandeza. Até o inimigo, aleluia, sabendo que era Jesus, mas vendo o como ele foi diminuído, ele cria que Jesus ali estava sendo derrotado. Mas não foi isso que aconteceu. Aleluia. O verso 5 diz assim, igreja: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então eu tenho que saber sempre que quando Jesus teve que passar pelo que ele passou, foi por causa de mim, foi por causa de você. Obreiro foi as transgressões. Igreja, as transgressões é a obediência, e a lei, aleluia, e a iniquidade é o pecado. Então muitos vivem transgredindo, aleluia, mas muitos vivem ainda pior, vivem na iniquidade. Obreiro, tem diferença? Tem. Porque o pecado é a pior parte, a iniquidade é a pior parte. A iniquidade é ela que consegue te aprisionar. Enquanto você está transgredindo, você vai lá e pede perdão. Enquanto você faz algo ali do tipo que, é pequeno, eu vou pedir perdão a Deus. E agora, o pecado consumado, que é a iniquidade, esse aí traz autoridade para o inimigo, para te derrotar, igreja, para te destruir. Porque quando a Bíblia diz assim, foi pregado aqui e falado, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? A pastora pregou aqui na sexta-feira. Aí o discípulo diz: 7 vezes, Senhor. E o Senhor Jesus responde: não 7, mas 70 vezes 7. O perdão está aí, igreja, mas só que você, como conhecedor, você tem que saber, aleluia, que o Senhor, ele é justo. É igual o homem mundano que vive no mundo e diz assim: quando eu tiver 50 anos, eu vou para a igreja. E ele vai querer se igualar com você, aleluia, que está aqui todos os dias, com você que se colocou à disposição do Senhor para
se colocou à disposição do Senhor, aleluia, compartilhar do que ele sofreu, do que ele viveu, e também carregar o nome dele e saber que lá fora você é um opróbrio, você é humilhado por causa do nome do Senhor. E nós bem sabemos que o mundo ele tem essa leitura. O mundo tem uma leitura de que eu vou fazer, eu vou viver aqui, mas eu sei que o Senhor é bom e ele vai me dar uma oportunidade. Mas só que muitos estão enganados. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não tenha essa oportunidade. Para que aqueles que estão lá fora não tenham essa oportunidade. Então quando eu falo que se você se preparar, que se você buscar, que a arma que você tem, que nós sabemos mais poderosa, que é o joelho, aleluia, que é a adoração, que é o jejum, você vai ouvir o telefone tocar, você vai ouvir, aleluia, pessoas te chamarem, porque vai ter sempre pessoas oprimidas do nosso lado, precisando de socorro. E sabendo você, que muitos estão precisando, igreja, mas não conseguem pedir ajuda. Mas sabe que quando você orar e interceder pela vida de alguém, saiba que no momento certo aquela barreira vai ser quebrada. E o principal que impede aquela pessoa de pedir socorro, que impede você de ir lá, orar e determinar a bênção na vida daquela pessoa, tem que cair por terra. Aleluia. O verso 6 diz assim, igreja. Verso 6, 53 diz assim: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos. Imagina se o Senhor não tivesse vindo e ele fez cair por todos, mas nós sabemos que aqueles que têm rejeitado o Senhor, aleluia, se eu e você que conhecemos não buscar, infelizmente vai ser muito difícil dessa alma alcançar, aleluia, o conhecimento dela ser alcançada pelo Senhor. A grande verdade é essa, porque nós bem sabemos, igreja, que cada dia que passa a humanidade se distancia mais de Deus, porque quantos, louvado seja o nome do Senhor, quantos não estavam na presença que hoje não estão mais. E nós como cristãos sabemos, eu e você que recebeu, aleluia, a autoridade da parte de Deus, você que tem o chamado, que recebeu ali, aleluia, uma unção, nós sabemos que é difícil alguém que sai da presença do Senhor, aleluia, se achegar novamente. Porque eu costumo falar para as pessoas, eu sempre tenho falado com as pessoas, ei, se você não conhece o lado espiritual da coisa, é melhor você se aprofundar mais, é melhor você buscar mais, porque senão quando o inimigo se levantar com uma aparência ali inocente, você não vai saber que aquilo ali é um principado que tem poder e consegue enganar, igreja, a muitos ou a quase todos. Aleluia, porque Deus. o cristão ele tem que ter discernimento. Quando você orar, ore a Deus por discernimento, porque eu me lembro no dia que eu fui, no dia que o meu menino cortou o pé, que a gente foi no rio ali tomar banho, eu me lembro que eu estava ali pescando e eu ouvia, irmão, eu ouvia assim, ó, o pessoal conversando, tinha uma praiazinha, e eu ouvi o cara dizer assim: pega essas latas e joga fora, pega essas latas e joga fora, porque eles estavam no rio e deixaram lata de quitute, de sardinha, e o meu menino estava banhando perto de mim. E, irmão, diante de Deus, aquela mensagem ficou no meu ouvido: as latas. E aí, quando eu me espantei, os meninos saíram daqui e foram lá para onde eles estavam. Então Deus estava falando. Aí eles foram para lá. No último pulo do menino, ele pisou na lata, irmão. Entendeu? Mas ficou ali, ó. E eu ouvia: vamos limpar a beira do rio. Estavam bebendo na farra, na gargalhada. E você, olha, pescando aqui, caladinho, você está em espírito, né? Está aqui, mas você está. E ficou aquilo. E aí, eu até vigiei. Eu disse: fica aí.
Quando eu me espantei, os meninos tinham saído. Aí eu passei uns 5 minutos. Vem para nós ir embora. Vem. Aí eles ficam. Só mais um pulo, só mais um mergulho. No última pisada, ele disse que botou o pé para trás aqui. E a lata. E pegou. A desobediência é isso aí. E pegou quantos pontos? 4 pontos. Só que lá foi profundo. E ele sabe, quando estava costurando, eu nem vim para a igreja nesse dia. A igreja, quando estava costurando lá, e eu me lembrando, o Senhor falou tanto. E eu disse para ele, fruto da desobediência. E o médico, ele enfiou a agulha várias vezes e pinicou, caçando o lugar, só dava no lugar que saía sangue. Foi dolorido ou não foi, Manuel? Preço da desobediência. Uma coisa pequena, mas ficou uma lição para ele. Eu disse para ele, se nós for sair para algum lugar, eu disser vem e não obedecer, não vai mais, perde. Imagina Deus falando com você, falando, meu filho, faz, vem, vai, e a gente não vai, aí vem, acontece, e você. O que mais acontece, igreja, quando a gente vai visitar, ou até quando acontece algo na nossa vida, você diz assim, mas eu podia ter evitado, eu poderia ter ouvido a voz. Então eu creio que Deus está falando aqui hoje, igreja, irmãos e irmãs, se você tem ouvido a voz dizendo, faz porque é o certo, volta, vive, anda na presença, Deus está falando, Deus está dizendo que pode vir algo aí. A grande verdade é essa. E eu costumo dizer, se você tem, aleluia, recebeu de Deus o discernimento, tem o dom de discernimento, fique ligado naquilo que você ouve. Fique ligado quando Deus fala, porque quando vem o pior, só vem o arrependimento, mas não dá para voltar atrás. Igreja, o tempo é uma coisa que passa e quando é derramado algo ali, que não era para ser derramado, quando é jogado fora, que o vento espalha e leva, não tem como consertar. Então, viva, tente viver, nós não somos perfeitos, mas tente viver em perfeição. Ah, tem algo ali que você sabe que não agrada a Deus. Eu digo assim, ei, vai fazer alguma coisa? Pergunta primeiro se Deus faria, se Deus quer que tu faça. Se Deus não quer, está reprovado. Luta por aquilo ali que tu vai conseguir vencer, em nome de Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E os crentes hoje, crente para ser cordeiro hoje é difícil, hein, meu irmão? Difícil, crente para ser cordeiro hoje é difícil. Eu tiro por mim, né? Por mais que você não lance ali aquela pedra que jogaram em você, mas você fica ali guardando. E Deus é tão misericordioso que Ele limpa aquilo ali da sua mente. Mas não é fácil não. Imagina aí, foi falado sexta-feira, alguém chegar e dar um tapa na sua cara. Mas você sabia que quando alguém fala para você, ei irmão, isso aí é pecado, ei irmão, sai disso aí, e você não ouve, é como que aquilo que ele falou fosse um tapa na sua cara, e você não aceitar é como se você estivesse dizendo assim, o que é que ele sabe da minha vida, o que é que ele sabe, o que é que eu sinto, e você sabe lá no íntimo que você está errado. Aí você pega e devolve a bofetada. Infelizmente é assim que muitos agem. Então, se eu estou errado, custa nada dizer amém, meu irmão. Aleluia, Deus. Eu recebo a mensagem que você está me entregando. Glória a E eu sei que eu não estou bem e vou lutar contra isso aí. Então Deus está dizendo para cada um de nós que nós venhamos lutar, seja pequenas coisas, seja uma discussãozinha em casa, seja algo pequeno. E não é fácil não. Nós sabemos que o inimigo, dentro da igreja aqui tudo é paz, mas você coloca o pé lá fora. O pastor fez o simbolismo aqui. Quem lembra o dia, igreja? Foi na sexta-feira? Foi na quarta? No domingo? Foi sexta agora? Lavar os pés. E a pastora trouxe a passagem de Pedro. Mas Senhor, jamais lavarás os meus pés.
E Jesus disse, mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E o Senhor Jesus disse, por quê? Aleluia. O espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca. Por quê? Porque quando eu coloco meus pés lá fora, irmão, lá tem podridão, lá tem imundície, lá o inimigo vai lançar uma seta, se você não tiver, aleluia, ali, esperto, vigilante, aquela seta vai te pegar. E tu vai lançar uma palavra, nem que não seja da boca para fora, mas vai lançar, nem em áudio, mas vai lançar no coração. E o inimigo, quando ele olhar para a tua feição, que vê que ela mudou, ele diz, esse aí, se eu perseverar mais um pouquinho, eu vou derribar ele. E vai passar o tempo, e você vai se encontrar. Eu tenho lutado muito contra isso, igreja. Você vai se encontrar uma pessoa oprimida, um crente oprimido que não aguenta nada. Aí você vem para a palavra aqui, o que é que Jesus suportou? Aleluia. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, a Bíblia diz, aleluia, ele foi oprimido e afligido. Igreja, oprimido é humilhação. Afligido é você estar numa situação, aleluia, que não tem para onde você fugir. De todos os lados você foi atacado, você está de mãos amarradas, mas não abriu a boca. Quer dizer que lançaram palavras contra ele. Como um cordeiro foi levado a matadouro. Aleluia. Uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, tosquear e arrancar, aleluia, aquele pelo. É tirar, aleluia. A ovelha, aquela lã, ela deixava ela bem grande. Aquela lã era arrancada. Quando arrancava aquela lã, com certeza aquela ovelha, ela ia passar frio. O lugar era um lugar, dá para se entender que é um lugar frio, que a Bíblia diz que o lugar que tem esses animais aí é lugar frio. Mas ela não, aleluia, já vi os vídeos, eles pegam, jogam para um lado, jogam para o outro, passa uma máquina, deixa ali só o couro e não fica nada. E a ovelha realmente, ela não berra, ela não abre a boca em nenhum momento. E o Senhor Jesus passou por tudo isso. Então, se vier ali a desavença, fica caladinho ali orando em espírito, não rebate não. Lembra que Jesus fez isso aí por você, por nós, fez por mim, fez até por aquele ali que está tentando te oprimir, ele fez. Então, se você conhece, ora pela vida daquela pessoa que está tentando te oprimir. O 9 diz assim, e puseram a sua sepultura com os ímpios, porque Jesus, quando foi, aleluia, condenado, a Bíblia diz que ali, quando a pessoa era condenada à morte, ela não tinha um lugar especial ali para ser sepultado, não. Era um lugar qualquer. A Bíblia fala que no tempo de Cristo tinha um lugar, não foi um lugar que Jesus foi colocado. Os familiares ali daqueles que eram mortos, crucificados por roupa ou qualquer coisa, tomavam de conta do corpo, mas geralmente eram pessoas humildes, né? Eu não digo nem humildes, transgressores. E a Bíblia vai falar que, quando fala essa parte, santo, exaltado, e o puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Apesar de tudo isso aí, a Bíblia diz que teve um homem misericordioso, foi lá e cedeu o túmulo para colocar o corpo de Cristo. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, quem foi Jesus? Eu não vou me comparar, mas a Bíblia diz que eu posso tentar me assemelhar, suportando o que ele suportou, fechando a minha boca quando eu não devo falar, porque assim, aleluia, foi a vontade de Deus que o Senhor passasse por isso. Aleluia. Porém, ao Senhor agradou moê-lo. Igreja, moer é coisa séria, né? Moer, esmagar, né? É algo, uma cana, você vê uma cana ali, ela é intacta, ela é dura, resistente, mas quando você passa ela no moinho, fica só o bagaço realmente, né? Só
E ali diz, você tira aquele caldo ali, mas o bagaço que sobra, nem o bicho não quer comer, bicho nenhum. E aí a Bíblia diz que aqui o Senhor foi moído. Aleluia. Foi do agrado do Senhor moê-lo, fazê-lo enfermar, porquanto a sua alma se pusera por expiação de pecados. E aqui é o ponto mais forte da mensagem. Por que Jesus passou por tudo isso? Porque existia um preço pela sua alma. Porque existia um preço, igreja, pela sua e pela minha alma. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele se coloca por expiação, vai falar no Antigo Testamento, que é o sacrifício. E a Bíblia diz que foi do agrado do Senhor que ele passasse por tudo isso. Porque foi o sacrifício, é falar do sacrifício perfeito. Porque homens grandes vieram, profetas vieram, mas só que como homens da terra aqui, muitos falharam. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida porque Deus disse, vai lá e toca. Ou então fala a pedra, ele vai lá por causa da aflição do povo, da angústia do povo, e aquilo veio e tomou ele. E a Bíblia diz que ele bateu na pedra e saiu água, mas só que o Senhor chama ele por particular. Então, será que eu e você, como homem de Deus, como chamado que Deus nos deu, será que você tem feito como Deus quer, como Deus pede? E a palavra vai estar dizendo, né, que nós devemos suportar, como foi falado, o Senhor tem chamado. Se não está acontecendo, busca mais, porque Ele tem chamado. Nós sabemos que cada um tem chamado, cada um foi escolhido. Eu costumo dizer, ei, convidou fulano para a igreja, insiste, convida, insiste, meu irmão, insiste, faz teu papel. Faz que, a Bíblia fala de uma mulher que incomodou tanto o juiz que ele deu a causa dela a favor. E se eu sei que não vai ser da primeira vez que eu vou chamar o meu irmão e ele vai vir para a igreja, mas de tanto eu incomodar, uma hora ele vai ceder. Ele vai ceder e vai lá e a tua insistência provocou oração, provocou busca. E no dia que ele vier, com certeza vai ter barreiras quebradas. E o Senhor pode te surpreender, porque um convite que traz uma alma para a casa do Senhor, a Bíblia diz que essa alma pode se arrepender verdadeiramente. E ali serão apagados multidões de pecados. Imagina aí, porque nós sabemos que sim, o mundo lá fora, uma alma só carrega em si multidões de pecados. Mas só que uma alma só daquela dali vale mais que o mundo inteiro. Assim também está escrito na palavra do Senhor. A importância, meu irmão, de nós perseverarmos em Cristo, não desistirmos, porque Ele é fiel para fazer cumprir, aleluia, a vontade dEle na minha vida, na vida do meu irmão, na vida do meu parente, do meu familiar. Ele também, igreja, tem poder de cura. Se você busca por algo, ore, persevere. Não deixe o inimigo te desfalecer, não. Ele tem poder também de te prosperar. Porque a Bíblia fala que nós devemos ser fiéis. Senhor, eu já sou fiel, obediente em te buscar, eu não falto nem culto. Mas até onde vai a nossa fidelidade? Será que eu tenho tido compromisso de me compadecer com a casa do Senhor, saber que o irmão meu tem passado necessidade e eu ali mesmo com pouco, Deus tocou no meu coração para me ajudar a casa do Senhor para que não falte, aleluia, mantimento? Será que nós temos feito com isso? Eu vejo aí no celular, na internet, né? Toda hora tem um chamado, tem um pedido de alguém por um socorro, por uma cura. Se você não puder, mas separe ali aquele segundinho ali, ore pelaquela alma, ore para que corações sejam quebrantados e possa ajudar aquela vida, porque esse é o nosso papel. Aleluia. Ele, aleluia, verá a sua descendência, santo exaltado, o 10, parte B. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Quer dizer que quando Jesus fez tudo aquilo ali,
tudo que aconteceu. Deus ali prolongou a descendência. Então nós sabemos, igreja, que estava contado. Se Jesus não tivesse vindo, não teria mais nada disso aqui não. Então você é um privilegiado, eu e você, mas porque Jesus pagou o preço. E eu e você, como escolhidos de Deus, não queremos pagar o preço para que almas. A Bíblia diz que falta muito pouco, falta tão pouco. Persevere, porque talvez está faltando alguém da sua casa que Deus está contando, mas está contando é com você, para lutar, para guerrear. Aleluia. Prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, nas mãos do Senhor, nas mãos da igreja. Uma igreja fiel e verdadeira, que prega, que louva, que jejua, que ora, que faz a vontade do Senhor. Ela está fazendo prolongar a vontade do Senhor. O sacrifício de Jesus naquela cruz, aleluia, está sendo, aleluia, mostrado por mim e por você que não foi em vão e que Deus se agrada. Olha a importância de ser um crente de verdade, ou um servo de verdade, ou um amigo de verdade, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele chega aos discípulos e diz: porque agora não os recebo ou tenho mais como servo, mas amigos, porque o que tenho recebido do Pai eu tenho dado a vós. Você é servo, queira ser além, queira ser amigo, queira ser filho, porque o servo, aleluia, a Bíblia diz que quando é fechada a porta na casa do Senhor, o servo ou aquele que é escravo, ele não sabe o que é feito da porta para dentro, mas o amigo é chamado. A Bíblia diz que o noivo, ele convida os amigos para a festa da noiva. E eu e você, quando eu entendo aleluia, quem é ministro sabe que quando Deus te chamou para, aleluia, buscar uma alma, para levar uma alma para a presença do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, ele é o noivo. Ele é o... Santo exaltado. Ele é o sumo sacerdote, ele que pagou o preço. Mas eu e você, como amigo, como alguém que foi receber o chamado ali para buscar aquela alma, aleluia, quando você se apresentar à noiva, que é a igreja, a Bíblia diz que quando o Senhor vem para a festa e nos coloca nessa condição, aleluia, de buscar as almas, saiba você que nós somos privilegiados, porque a palavra do Senhor diz que quem, aleluia, é salvo, quer salvar. Será que você, aleluia, como salvo, está querendo salvar? E como amigo ali, você está sabendo de tudo, do propósito daquilo que o Senhor quer, porque o próprio Deus, aleluia, tem falado diretamente. A importância que eu falo de buscarmos, igreja, discernimento, aleluia, de buscarmos mais entendimento, de sermos mais cheios do Espírito, cheios da vontade do Senhor. Aleluia, o verso 11 está terminando, igreja. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, porque Jesus, ele pagou um preço caro. Foi, aleluia, foi doloroso, porque a Bíblia diz que quando fala alma, Jesus, ele sofreu na alma, ele não sofreu no espírito, na alma. Quando alguém perecer, perde a salvação, aqueles que estão no abismo, eles estão sofrendo na alma, assim também como aqueles que, aleluia, já foram para o seio de Abraão, eles estão se regozijando na alma. Então, o que nós devemos entender, é muito importante, como eu falei, que nós tenhamos entendimento do espiritual, porque se você tiver entendimento do espiritual, quando vier aquilo que é carnal, para te afligir, para atacar, aleluia, para te oprimir, você vai saber que Deus, aleluia, ele já te deu poder e autoridade, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, aleluia. O meu servo, o justo, justificará
a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Muitos, quando a Bíblia fala muitos aqui, é porque esses são os que verdadeiramente entendem e decidem ali perseverar até o fim. Esses muitos aqui somos eu e você que estão decididos a sempre buscar mais e não largar o arado. Por isso que eu falo, se faltar pouco para Jesus levar a igreja, mas será que está faltando muito para você perseverar com o seu filho, com a sua casa, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe? Saiba que se você perseverar, ainda que essas almas não cheguem a conhecer a Cristo, mas elas conhecendo você como cristão no dia da aflição, aleluia, elas vão saber, ou até os que perderem a sua salvação, que teve ali alguém sempre lutando pela vida, pela alma dela. O 11. Ele verá o fruto do trabalho, santo, exaltado é o teu nome. O fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. E essa parte aqui, igreja, quando Deus diz assim, e aleluia, santo, exaltado, por isso é Deus falando, por isso lhe dará a parte de muitos. Sabe o que é? Muitos que foram escolhidos e desistiram. O galardão vai para o Senhor, porque Ele fez e pagou. O galardão vai para Ele. E santo, exaltado é o teu nome. E com os poderosos repartirá Ele o despojo. Os poderosos são os discípulos, são Moisés, são os grandes homens de Deus que tiveram ali, ó, na posição. É os grandes homens de Deus que já partiram, como grandes pregadores que aqui tiveram e fizeram o seu papel até o fim. A Bíblia, ó como é que Deus chama, poderosos. Quando você foi chamado e faz a vontade de Deus e não desiste, você é conhecido no reino dos céus, ainda que você parte daqui, ainda que já tenha falecido, você morrendo no seu chamado ali, buscando, você é conhecido no céu como poderosos. E a Bíblia diz, e repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Jesus, ele veio e participou com aqueles poderosos e derramou a sua alma, aleluia, na morte, e foi contado, aleluia, com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, novamente, muitos, e intercedeu pelos transgressores. E o que é que eu entendo? A Bíblia termina transgressores, porque se o homem ele permanece na iniquidade, ele corre um sério risco de ficar de fora. Mas, igreja, quando a Bíblia fala, e muitos intercedeu pelos transgressores. Se você ainda é um transgressor, mas saiba, aleluia, que o Senhor, ele está te chamando hoje para mudança, né? E a Bíblia, a gente entende nesse versículo aqui, é muito falado e pregado, que Jesus, tendo vencido, ele tomou a chave da mão do diabo. Aleluia. Quando Satanás viu Jesus Cristo na cruz, quando Jesus, aleluia, expirou, a Bíblia diz que Satanás festejava nas profundezas, porque lá é o lugar dele. Mas só que a Bíblia diz que o Senhor foi lá. A Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele já veio com a chave. Quando a Bíblia fala muitos, essa chave que Jesus ele trouxe lá do abismo, é a chave que te dá direito a entrar no céu. E esse muitos são eu e você, aleluia, que Cristo morreu e você perseverou até o fim e recebeu a sua coroa, o seu galardão. Quando você chama alguém para a casa do Senhor, eu volto a repetir, por mais que aquela pessoa não venha, mas o Senhor está anotando, meu servo
está trabalhando. E amanhã, quando aquela alma se converter, é uma pedra, é um galardão na sua coroa. E ali jamais será tirado aquele mérito, a importância de você sempre estar buscando. Aleluia. Igreja, e a mensagem essa foi: Jesus, aquele que foi do agrado do Senhor, moê-lo, fazer enfermar, colocar ele, aleluia, à disposição ali, colocado por expiação por nós, colocado por sacrifício. A Bíblia diz sacrifício perfeito, aquele que não abriu a boca em nenhum momento, aleluia, como cordeiro e como ovelha, em nenhum momento suportou, porque foi do agrado do Senhor moê-lo, para que eu e você tivéssemos direito ao reino, à vida eterna com o Senhor, para que eu e você tivéssemos direito, aleluia, de estarmos ali diante do Senhor e vê-lo face a face. Igreja, aqui eu termino a minha mensagem dizendo para os irmãos: peça de Deus mais visão espiritual, peça de Deus mais discernimento, mais entendimento, que se Deus te incomodar por algo, vá lá e faça. Estenda a mão para alguém, lance uma palavra de bênção na vida de alguém, porque aonde nós vamos, sempre nós vamos encontrar alguém ali necessitado. E eu vou dizer, o mundo hoje está mais distante de Deus, mas boa parte da culpa é nossa, é da igreja, porque o Satanás ele tem investido com tudo e a igreja parou. A grande verdade é essa: a igreja parou, meus amados. Nós estamos aqui, mas lá fora está parado, nós sabemos. Poucos lugares você vai ver grupos evangelizando. Por mais que a igreja seja uma igreja cheia de Deus, por mais que você seja um homem ou uma mulher cheia de Deus, se nós não nos reunirmos, nós estamos correndo um sério risco de no dia do Senhor ficar devendo almas para o reino. Aqui eu agradeço uma rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer a apresentação dos irmãos que estão conosco.